Graça e paz. Nós vamos estar lendo agora a palavra do nosso Deus. No livro de Hebreus 11, versículo 8. Está escrito assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que não havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Palavra do nosso Deus. Bem, Abraão, ele era um homem de fé, porque Abraão era um homem escolhido por Deus. Mas só que Abraão, pela fé, ele obedecia a Deus. O que eu quero dizer com essa palavra é o seguinte, que muitas vezes nós pensamos e falamos só na fé e esquecemos da obediência. Porque essas duas palavras, elas andam juntas. Porque se Abraão tinha fé, nós só acreditamos em quem nós confiamos. Então, se nós confiamos, nós temos que obedecer àquela pessoa, o qual estou falando que é o nosso Deus vivo e poderoso. Então, o que eu quero falar para vocês, que não tem como uma pessoa que tem fé não obedecer a Deus. Porque a obediência é algo que faz com que nós chegamos até o alvo, até o local, até onde que nosso Deus tem a nos colocar. Eu vou falar colocar porque Abraão, ele saiu da sua terra, no meio de todos, da sua família, e foi para uma terra que ele não sabia onde ia. Ele saiu sem saber, mas ele tinha fé, mas ele tinha obediência. E tudo quanto Deus falou com ele no caminho, ele foi obedecendo, até chegou no lugar determinado por Deus. Temos luta? Temos sim. Mas acontece, temos obstáculo? Temos sim. Mas acontece que nós precisamos de entender que tem pessoas que falam assim, nossa, eu tenho tanta fé, mas você olha para aquela pessoa e ela não obedece a Deus. E eu fico sem entender, sinceramente, essas pessoas que se diz ter fé, mas que não obedece a Deus. Tudo bem, que Deus é que sonda, Deus é que conhece, Deus é que escolhe e é Deus que opera. Mas eu quero falar para vocês o motivo que eu estou falando da obediência. Porque obedecer é algo que faz parte da fé. Obedecer faz parte da nossa confiança. Obedecer faz parte da nossa segurança. Então, Abraão tinha essa certeza, essa segurança, Ele sabia em quem ele servia, a quem ele servia. E eu quero falar para vocês que eu estava na minha casa, a palavra hoje é bem curtinha, porque eu preciso trazer nova experiência para vocês. E estando eu na minha casa, chegou às 20 horas um casal e tocaram o interfone e pediram para me descer. Eu desci. Chegando lá embaixo, eles estavam com uma criança atrás do carro, deitado, e o pai e a mãe na frente. E eles falaram para mim assim, pastora Dailva, eu vim aqui para a senhora orar pelo meu filho, porque nós estamos vindo do hospital com ele. Eles tinham levado o filho até o hospital, chegou no hospital, os médicos falaram que o filho estava com meningite. E ao eles falar que o filho estava com meningite,
eles pediram ao médico que se eles poderiam ir na casa deles. E o médico falou que sim, podia ir, porque eles estavam vindo da fazenda, então eles sentiram necessidade de ir até a casa e lutaram ali para não deixar o filho naquele momento já no hospital. E ele é um homem bastante conhecido na cidade, mas eu descendo, eu cheguei, entrei atrás do carro e coloquei a minha mão em cima da cabeça da criança, porque os pais falaram para mim que a dor de cabeça que ele sentia era inexplicável. Então, a febre estava altíssima. E quando eu levei minha mão na cabeça dele, que eu coloquei minha mão na cabeça daquela criança, a febre realmente estava muito alta. E ele, com muita dor de cabeça, levando a mão, o Espírito Santo de Deus disse para mim, comida. Aí quando o Espírito Santo de Deus disse para mim, comida, eu peguei e fiz uma oração, repreendendo toda comida que foi ingerida no estômago daquela criança e que trouxe danos para ele, que trouxe mal para ele. Então, ao eu repreender ali, naquela oração, imediatamente a criança falou assim, pai, olha, eu não estou sentindo dor de cabeça mais. Os pais olhando para trás, perceberam, pegando no filho, o filho não tinha febre. Amados, olha o que é o nosso Deus. O cuidado do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Naquela hora, aquela criança ia voltar para o hospital se Deus não tivesse revelado que era uma comida. Porque até então, para a medicina, não estou falando contra o médico aqui, estou falando contra o acontecimento, a criança estava com meningite, e sendo que era uma comida. Eu perguntei para a criança, o que você comeu hoje? Ele disse assim para mim, nós estávamos na fazenda e eu peguei uma lata de sardinha e coloquei a lata, abri a lata da sardinha e fiz um foguinho lá na fazenda e coloquei a lata da sardinha em cima. E para esquentar a sardinha na lata. E ele foi e comeu aquela sardinha que foi esquentada naquela lata, que isso não se pode fazer, e comeu aquela sardinha. E a consequência foi vinda daquela sardinha que ele comeu. Mas eu preciso dizer aqui por que motivo eu li essa palavra de Abraão sobre a obediência. Porque os pais voltaram até a mim e me fizeram uma pergunta. Falaram para mim assim, pastora, nós viemos aqui te fazer uma pergunta. Eu falei, sim. Eles disseram para mim, a senhora é uma mulher que jejua muito? Eu falei, sou mulher que jejum sim, mas não muito. Então eles perguntaram para mim, a senhora é uma mulher que ora muito? Falei, oro muito. Sim. Aí eles falaram assim para mim, é porque só mesmo uma pessoa assim que jejuma muito e que ora muito, que Deus pode usar dessa forma. Aí eu disse para eles, não. O que eu mais faço não é jejuar. O que eu mais faço não é orar. Faço sim, essa primeira coisa e essa segunda coisa, bastante. Hoje eu não vou dizer que eu estou jejuando, assim, porque é por causa da idade, né? Então a gente tem que ter também cautelas, né? A gente tem que olhar nossas condições, porque para mim o jejum é coisa muito séria. O jejum para mim é uma renúncia que nós temos que ter do tempo nosso. Nós temos que se afastar e estar num local somente nós e Deus, estar a sós com Deus, um secreto com Deus ali, para mim jejum é isso, lendo a palavra de Deus e orando, louvando a Deus e também sem alimentar e sem ter contato com ninguém. Jejum para mim é isso.
Então, por esse motivo, eu pensar dessa maneira, eu jejuo muito pouco hoje. E oração, sim. Sou mulher, que lá atrás eu dormia no monte, dentro de um carro. Se fechasse o carro um pouquinho, eu pedia para abrir por causa do calor. Se abrisse o carro, eu pedia, fecha, por causa do frio. E a gente passava ali, não era um dia nem dois, até uma semana no monte, orando, jejuando. Mas eu disse para eles, o que eu mais faço é obedecer a Deus. Ele olhou para mim assim, assustado. Eu falei, porque são duas coisas que Deus fala. Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E quem tem fé em Deus, obedece a Deus. Então, eu deixo aqui essa palavra curtinha para vocês, rápida para vocês, mas é uma experiência assim grande que eu tive com essa criança e quero deixar aqui para vocês. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar para vocês nesta hora que o obedecer é constante. Porque o obedecer, ele tem que andar conosco. Obedecer tem que estar dentro do nosso coração. Obedecer é algo assim, só faz somente aquele que crê realmente que Deus é todo-poderoso e que está acima de tudo e de todos e que Ele é o suficiente para nós. Então essas pessoas que obedecem a Deus, elas têm fé. Por isso que Abraão, a fé dele fez ele obedecer a Deus e chegar até onde Deus determinou que ele chegasse. Você quer chegar aonde Deus determinou para você? Então, a sua fé, se você tem, ela própria vai fazer você andar nas linhas que Deus traçou para você na terra, na palavra dele. Porque quem vive a palavra de Deus, obedece a Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E se você gostou dessa palavra, se ela falou ao seu coração, eu gostaria que você estivesse compartilhando com os outros esta palavra e se inscrevendo também ao nosso canal. E desde já eu agradeço você no nome de Jesus. Obrigada.